e a gente começa discutindo a reunião entre oficiais de alto nível dos Estados Unidos e da Rússia na Arábia Saudita. Temos mesmo uma imagem deles se reunindo que vocês veem a meu lado, liderando a delegação russa ao ministro das Relações Exteriores do país, Sergei Lavrov. Do lado americano, à esquerda da foto, vemos Steve Witkoff, o enviado especial de Donald Trump para o Oriente Médio. Ele, claro, é enviado para o Oriente Médio. Keith Kellogg, outro oficial, é o responsável por Rússia e Ucrânia, mas ele esteve presente nesse encontro ao pedido do próprio presidente americano. Trump vê ele como um excelente negociador. No meio temos o secretário de Estado Marco Rubio e ali mais ao fundo Mike Waltz, que é o conselheiro de Segurança Nacional. Eis então o time enviado por Trump para a Arábia Saudita para discutir com a Rússia quanto à possibilidade de paz. A gente resgata um clipe que a gente comentou ontem no programa, no qual Steve Witkoff, na Fox News, falava que o objetivo agora não era necessariamente entender os detalhes, mas gerar confiança. Ainda, vamos a alguns dos pontos principais quanto ao encontro. A gente vai mais adiante nos aspectos periféricos, aquilo que a gente precisa entender para tentar ver como um cenário para a paz poderia se desdobrar. Primeiro, a hard news aos fatos quanto ao encontro. Primeiro, o que surpreende é a duração, 4 horas e meia. Se o telefonema que Trump realizou com Putin menos de uma semana antes disso era longo, esse também foi um encontro cumprido, 4 horas e meias. Ainda, entre a pauta, o que tem sido noticiado, planos para normalizar as relações, que, claro, não estão nada bem durante o governo Biden. Teve um corte diplomático substancial entre os dois países. Afinal de contas, o governo Biden entendia que a sua estratégia para a Rússia, em meio a esse conflito, era isolar diplomaticamente Moscou. Há planos agora para normalizar as relações, e o press release russo fala mesmo na possibilidade de embaixadores voltarem o quanto antes, um russo para Washington e um americano para Moscou. Times de alto nível e mecanismos para diálogo devem ser estabelecidos. Tudo agora é muito vago. Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, já deixa claro que qualquer situação não deve ter tropas da OTAN na Ucrânia. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, que reúne as potências europeias e os Estados Unidos, pontua no seu artigo 5º que um ataque a um membro equivale a um ataque a todos. Por isso também é tão polêmica a possibilidade de que a Ucrânia entre na OTAN. Significaria que um ataque à Ucrânia seria como um ataque aos Estados Unidos, à Alemanha, ao Reino Unido, tudo junto. Falaremos mais sobre isso adiante no bloco. Esse foi um dos pedidos do ministro das Relações Exteriores, ao que se relata à imprensa, já nesse início de negociações. Marco Rubio, o secretário de Estado americano, destacou que a solução deveria funcionar tanto para a Europa quanto para a Ucrânia, e uma solução que não funcionasse para esses dois envolvidos não seria razoável, não seria duradoura. O Witkoff, um dos negociadores que a gente vê na imagem, temos ele aqui, esse mais próximo, do espectador mais próximo da câmera do lado americano, disse sobre o clima da reunião que foi positivo, animado e construtivo. Temos aqui as declarações tanto de Rússia quanto dos Estados Unidos. Vale a pena eu passar com vocês por parte do que foi dito a respeito do assunto, para que a gente também tenha aqui a fonte primária. De forma interessante, começa assim a declaração que vem do lado americano. O secretário de Estado Marco Rubio se encontrou com o ministro da Rússia de Relações Exteriores, Sergei Lavrov, hoje, como uma sequência da conversa do presidente Donald Trump com Vladimir Putin por telefone em 12 de fevereiro. O anúncio segue com as seguintes concordâncias. Como eu dizia, um mecanismo para endereçar obstáculos na relação bilateral, times de alto nível para começar a discutir um caminho para o fim do conflito na Ucrânia, que houvesse então o estabelecimento de uma estrutura e de preparativos para a cooperação em questões de interesse geopolítico mútuo e oportunidades históricas, econômicas e de investimento que podem aparecer a partir do fim de um conflito na Ucrânia. Eles dois fizeram então juramentos, um voto de seguir engajados na sequência. Marco Rubio e também esse press release falam que o presidente Trump é o líder que poderia, então, reestabelecer a paz na Ucrânia. A gente tem aqui, notoriamente, aspas. O presidente Trump quer parar a matança. Os Estados Unidos quer paz e está utilizando a sua força no mundo para unir países. O presidente Trump é o único líder no mundo que pode fazer com que a Rússia e a Ucrânia concordem com isso. Esse é o press release do lado dos Estados Unidos. Do lado da Rússia, a gente tem aqui um press release que eles fizeram. Press release é um release para a imprensa, uma nota à imprensa. Vou desculpar o pessoal pelo linguajar aqui. Mas essa declaração
de forma notória, acrescenta aquilo que foi dito pelos Estados Unidos, que o quanto antes deve haver um embaixador russo em Washington e um embaixador americano em Moscou, como eu dizia, uma coisa que não estava presente na declaração do lado americano. A gente tem mesmo uma declaração que vem por parte do Marco Rubio. Temos aqui, então, algumas palavras que ele cedeu à agência de notícias Reuters mais cedo. Vamos ouvir parte do que disse o secretário de Estado numa breve fala gravada à imprensa. Eu trago para vocês a tradução simultânea. Para trazer fim a qualquer conflito, deve haver concessões feitas por todos os lados. Não vamos predeterminar quais elas são. Não vamos negociar isso hoje e muito menos numa coletiva de imprensa. Mas há outras partes com sanções envolvidas. A União Europeia vai ter que estar na mesa de discussões em algum momento porque eles também impuseram sanções. Mas eu acho que a questão aqui é que o objetivo e concordamos sim qual é o objetivo é trazer um fim para esse conflito de forma que seja duradoura, sustentável e aceitável a todas as partes envolvidas. Como é que isso será? É isso que esse engajamento irá trazer à tona para nós. Essas foram então as palavras de Marco Rubio, o secretário de Estado americano, ao final da discussão de paz, ou melhor, isso foi logo antes, mas a respeito, então, das discussões que vieram à tona. Enquanto isso, vale destacar, a Ucrânia não esteve envolvida, tampouco esteve a União Europeia. Isso é fato que tem sido discutido amplamente desde a Conferência de Segurança de Munique e é parte do que cobrimos no programa de ontem. Quem quiser pode voltar ao bloco onde a gente abordou isso em mais detalhes. No programa de ontem também é um corte disponível nos vídeos do canal. Fato é que, enquanto isso acontecia, Zelensky também está no Oriente Médio, mas não na Arábia Saudita. Está do lado, nos Emirados Árabes Unidos, passa também pela Turquia, e ele iria passar pela Arábia Saudita, mas conforme essa reunião ocorria, ele acabou adiando sua visita ao país para o dia 10 de março. Em coletiva na Turquia, Zelensky falou o seguinte, aspas para ele, o presidente ucraniano: a Turquia e a Europa deveriam participar em conversas para o fim da guerra, que não devem ocorrer sem a Ucrânia. Não queremos que ninguém decida nada por trás das nossas costas, nenhuma decisão pode ser feita sem a Ucrânia em como terminar a guerra na Ucrânia. Sobre o encontro, ele disse ainda: nós não fomos convidados para essa reunião e ela nos surpreendeu, foi uma surpresa para nós. Já que ele estava na Turquia, houve também comentário de Recep Tayyip Erdogan, o líder turco, que disse o seguinte em Ankara. Ele disse que reiterava o apoio total da Turquia para a Ucrânia e pela soberania e integridade territorial da Ucrânia, disse ainda que a Turquia seria um local apropriado para qualquer conversa de paz. E discutiremos isso mais adiante. Conforme, ainda nesse segmento, vocês vêm à tarde mudar abaixo de mim e falamos sobre quais são os obstáculos para a paz e o que Rússia, Estados Unidos, Europa e Ucrânia buscariam em um acordo. Claro, quando a gente discute tendências geopolíticas e interesses de diferentes nações, é sempre necessário fazer uma ressalva pelo luto que é os milhões de pessoas que sofrem com esse conflito tão atroz e, claro, qualquer discussão de interesses não pode prescindir da gente relembrar a gravidade que há nesse conflito. Uma potência nuclear está combatendo. Uma coisa que tem muitos aliados da OTAN envolvidos indiretamente e que, por muito tempo, trouxe à tona conversas sobre como poderia se desencadear mesmo uma guerra mais ampla a partir disso. Então, com o devido luto e respeito a todas as vítimas do conflito, a gente discute agora os diferentes interesses que podem ser parte de conversas pela paz. Enquanto isso é especulativo, e aqui a gente busca sempre, em respeito ao público, evitar a especulação, a gente vai trazer o contexto e as exigências anteriores de cada uma das partes, visando informar o público e também destrinchar mais aspectos desse encontro. A gente começa falando a respeito da Rússia e de interesses que tem sim um quê econômico. Vocês veem a meu lado agora na sequência uma matéria de opinião que é de um ex-oficial do governo Trump, no Kyiv Post, o Post de Kiev. E isso foi publicado pelo Bart Marcois, que foi uma das pessoas do Departamento de Energia de Trump no governo anterior. E enquanto pode não parecer claro o que um oficial do Departamento de Energia tem a ver com isso, é muito pertinente. Afinal de contas, ele liderava um setor do Departamento de Energia que lidava precisamente com relações internacionais e o preço dos barris de petróleo, o preço do gás natural liquefeito e de outros commodities de energia é algo fundamental em como muitos países financiam suas operações de guerra. A Rússia é um caso específico que segue por essa linha. Afinal de contas, Trump tem reiteradamente ao público falado que Putin não teria conseguido financiar o conflito se não fosse o fato do preço do barril de petróleo ter subido no governo Biden com políticas energéticas que reduziam a produção americana desse tipo de energia. Eu trago esse gancho para a gente discutir do lado russo o seguinte:
Dmitriev, que é o administrador do Fundo Soberano da Rússia, um oficial de alto nível que mexe com fundos do país, disse que companhias americanas perderam 300 bilhões de dólares ao sair da Rússia. Outras estimativas mostram que esse número é muito inflado e provavelmente a coisa fica na casa de entre 100 e 150 bilhões, mas ainda assim uma quantia substancial. Ele disse que esperava que ao longo das conversas o time americano fosse endereçar essa questão e a possibilidade de que companhias americanas se interessassem em explorar petróleo e outros recursos naturais da Rússia. Ele seguiu, e aspas para ele agora: as principais empresas petrolíferas americanas tiveram muito sucesso na Rússia. Nós acreditamos que em algum momento eles irão voltar, e ele questiona, por que eles iriam deixar que essas oportunidades passassem, as que a Rússia os dá, de ter acesso a recursos naturais russos? Muito bem, dado o que disse o oficial russo, a gente volta para o que disse Bart Marcois, esse oficial da gestão Trump. Nessa publicação, nesse artigo de opinião, publicado no ano passado, então ele já não estava mais no governo, mas ele falava que o necessário quanto à Ucrânia era falir Putin, não nós mesmos. E o argumento dele era: é necessário que se haja pela política energética. É necessário que se criem os mecanismos de forma a baixar o preço do barril de petróleo e impedir que Putin continue a financiar a guerra através do preço elevado do petróleo que ele exporta para países que não estão tão preocupados com as suas sanções, com muitas notícias falando sobre tráfego clandestino de petróleo para uma série de países e particularmente contrabando envolvendo a China. O argumento dele era de que essa política energética e esses recursos que iam para a mão dele, bem, que seria mais eficiente endereçar isso do que continuar aumentando os gastos de defesa nos Estados Unidos. Agora, isso tem um precedente histórico que vale a pena ser comentado. Afinal de contas, para citar dois episódios históricos anteriores, a gente viu em 1973 e 1980 e poucos, início da década de 80, duas instâncias onde o petróleo foi um fator internacional de grande relevância nas relações entre os Estados Unidos, países árabes e a União Soviética. Em 73, havia a Guerra do Yom Kippur em Israel. Para a gente não se aprofundar tanto nisso e manter nossa discussão focada, vale dizer que países árabes impuseram um embargo de petróleo através da sua Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, aos Estados Unidos. Isso foi desastroso para a economia americana. Com a energia mais caro, tudo mais encarece. Enquanto não é claro qual foi o grau de envolvimento da União Soviética nisso, a União Soviética era aliada de muitos dos países envolvidos nesse embargo e certamente foi beneficiada por ele. Outro exemplo, depois, mais tarde, na década de 80, uma coisa que prejudicou tremendamente a União Soviética foi a Arábia Saudita e os Estados Unidos juntos começarem a produzir petróleo em quantidades substanciais. Isso baixou o preço dos barris de petróleo e prejudicou exportações soviéticas. São dois exemplos que dão para a gente um precedente histórico. Agora, Trump tem constantemente falado como sua política, e isso para ele é questão de segurança nacional, é desencadear a energia americana. Bem, ter empresas americanas explorando petróleo na Rússia poderia ser uma ferramenta de pressão internacional para o Kremlin e poderia também gerar algum tipo de peso em eventuais discussões futuras lidando com os Estados Unidos. Enquanto não está claro como Trump pode ou não reagir a essa proposta e como o lado americano vai lidar com isso, vale destacar que o fim das sanções, uma reintegração ao sistema econômico e a possibilidade mesmo de que companhias de países que, por vezes, foram adversários russos voltem a explorar petróleo e ter negócios críticos no país parece ser uma das condições do lado russo. Ainda falando sobre o lado russo, vale a pena a gente mostrar um mapa do conflito. Isso é um mapa compilado pelo veículo NZZ, Neue Zürcher Zeitung, da Suíça, que a partir de vários relatos compila as fronteiras da linha de frente na Ucrânia. O trecho em vermelho é o avanço russo e o trecho em branco é aquele ainda detido sob o governo central da Ucrânia. A possibilidade nesse conflito, e os russos têm falado sobre isso incessantemente, é a da criação de uma buffer zone, uma zona tampão, uma espécie de espaço geográfico que criasse entre a Ucrânia e outros adversários na Europa e a Federação Russa mais espaço e a prevenção de conflitos tão perto de regiões críticas dentro da Rússia. Enquanto isso não é preto no branco, e claro, pode existir aí um interesse expansionista, uma das condições russas já nessas primeiras conversas, pelo que tem sido divulgado por seus oficiais, é de que eles não querem ceder qualquer um dos territórios atualmente ocupados e querem manter essa linha de frente. A negociação territorial parece adiante ser muito difícil.
Vale a pena ainda acrescentar que um dos interesses russos pode ser mesmo um tipo de vitória de legitimidade, na qual, se após ter feito o que fizeram com uma invasão unilateral de um país soberano, acabarem por ser recompensados com uma reintegração na ordem internacional, isso pode ter legitimado tudo aquilo que buscavam. Ao mesmo tempo, eles parecem perceber que uma paz rápida é procurada agora pelos Estados Unidos, e com toda a perda de vida humana e tudo isso que, sim, merece sempre atenção, um dos argumentos que vem quanto à forma como Trump agora age é de que é muito fácil conseguir a paz quando você está se rendendo. Foi algo mesmo dito por Matthew Miller, que era porta-voz do Departamento de Estado no governo anterior. Então isso é parte do que se pode, até agora, pincelar ou pensar a respeito dos interesses da Rússia na fase inicial do acordo. Quanto aos Estados Unidos, existe uma série de questões a serem discutidas. Para a conveniência do ouvinte, a gente pincela duas delas. Seguindo para os Estados Unidos, nós vemos aqui. Essa é uma matéria da Associated Press, já anteriormente, do ano passado, mas do final do ano passado, citando as falas de alguns oficiais das Forças Armadas dos Estados Unidos. E nela se lê: o apoio americano para a Ucrânia e Israel está começando a corroer os estoques militares, diz o comandante do Indo-Pacífico, e por isso a matéria tão relevante traz então citações do comandante do Indo-Pacífico dos Estados Unidos, o almirante Samuel Paparo, que disse o seguinte: isso agora está corroendo os nossos estoques de munição. E dizer isso de outra forma seria desonesto. Ele falou em um painel da Brookings Institution, falando então nesse think tank em Washington. Uma coisa que é corroborada por outras declarações. Aqui na Foreign Policy, a gente também tem outra matéria com citações de outros oficiais falando que conflitos em Israel, na Ucrânia e as tensões no leste da Ásia, todos ao mesmo tempo, estavam não só sendo um problema no orçamento, mas mesmo nos estoques de munição que havia para os Estados Unidos. Independentemente da perspectiva de que os Estados Unidos se envolvam ativamente em determinado conflito, é sempre preocupante quando um país como esse, em sua comunicação, não consegue garantir a sua prontidão para um conflito de longo prazo. Ainda falando dos Estados Unidos, mostra outro mapa da Ucrânia. Trump tem tentado um acordo por minerais de terras raras. Esses são minerais que estão presentes não só em ativos críticos de defesa, jatos militares, computação, chips, mas também no nosso cotidiano, nossos celulares e eletrodomésticos. Esses minerais críticos são muito escassos no mundo, e os Estados Unidos atualmente dependem do seu principal adversário, a China, para adquiri-los. O Brasil detém parte das reservas globais, o Vietnã outra parte, e a China detém 44% deles, com a maioria do mundo. A Ucrânia detém uma parcela, e esse mapa mostra várias reservas. Trump tem discutido um acordo com a Ucrânia que envolveria receber reservas minerais em um eventual acordo com garantias de paz ao país. Entretanto, as conversas não progrediram, enquanto Trump cogitou a ideia publicamente. Zelensky disse estar aberto. Na Conferência de Segurança de Munique do último final de semana, a coisa não progrediu e as discussões entre as duas partes acabaram sem um acordo, mas pode ser parte do que os Estados Unidos venham a buscar mais adiante. Quanto à Ucrânia, claro, a vítima, afinal de contas, da agressão que inicia o conflito, a gente tem uma série de condições que são muito delicadas. Além, claro, das óbvias garantias de segurança que Zelensky tem discutido, e ele falou que era membresia na OTAN ou uma devolução das armas nucleares que a Ucrânia cedeu em 94 devido a garantias de segurança de uma série de outros países, bem, ele disse que essas eram condições para que houvesse garantias de segurança e que uma nova invasão não voltasse a acontecer. Enquanto a principal preocupação é quanto a uma nova invasão, há uma série de questões, principalmente quando se discute a possibilidade de ceder território. E isso se vê por como foi lidada a ocupação por parte da Federação Russa de territórios ucranianos anteriormente. Vocês veem aqui uma manchete da Amnesty International, Anistia Internacional, uma organização que fala sobre a prática de filtração de civis ucranianos como uma violação chocante. A prática de filtração, então, segundo relatos, que não vem só da Anistia Internacional, nem só da atual ocupação de territórios, mas já datam de antes, desde a ocupação da Península da Crimeia em 2014, mostram uma prática de movimentação em massa de população, vindo tanto da Rússia para a Crimeia, quanto de territórios ocupados para dentro da Federação Russa, sem um descritivo adequado para a população ucraniana do que eles podem ou não fazer, e mesmo mentiras à população de que se eles saírem do território ocupado, serão presos ou mortos dentro da Ucrânia ainda não ocupada. Isso tem sido amplamente relatado, e não é verdade, uma mentira dita por oficiais russos às populações ali, de que se saírem, serão presos na Ucrânia. Isso só se aplicaria a pessoas que participassem ativamente da administração ocupante ou de forças armadas ocupantes.
Isso mostra ainda a perspectiva mais ampla de crimes de guerra nos lugares ocupados, o que tem sido amplamente relatado, tanto na Crimeia quanto no atual conflito. Isso é a ponta do iceberg, conforme a gente discute ainda a possibilidade de que territórios ocupados demorem para receber internet, saneamento básico e eletricidade, coisas que já foram relatadas em algumas das regiões há muito ocupadas nesse conflito. São preocupações que, da perspectiva ucraniana, terão que ser endereçadas em um eventual acordo de paz. Claro, sem nem falar na possibilidade das garantias de segurança quanto aos territórios ocupados. A gente tem aqui uma compilação da construção militar, o build-up, do acúmulo militar russo na Crimeia no período entre 2014 e 2022. Se não fosse a possibilidade de a Rússia ter primeiro tomado a Crimeia e expandido suas operações e suas construções militares ali, isso teria afetado a forma como ocorreu a invasão na Ucrânia. E preocupações quanto a territórios ocupados é de que eles possam servir de trampolim para uma eventual invasão no futuro, o que, claro, é uma parte importante das discussões sobre as garantias de segurança. Ainda, além desses dois lados, a gente tem que entender as posições europeias e as posições de uma série de outras partes envolvidas. Quanto à Europa, para eles esse é um momento muito delicado. Eles não estiveram envolvidos nas negociações na Arábia Saudita, realizaram uma reunião de emergência em Paris, na França, ontem, e não está claro como devem se articular quanto ao assunto. O secretário de Estado Marco Rubio disse que, como vocês ouviram mais cedo, eles devem estar envolvidos mais adiante, afinal de contas, tem sanções impostas no momento. Entretanto, vale o destaque. Parece não haver concordância sobre como proceder. Uma discussão que passa por como lidar com as dívidas e os custos de segurança vindo adiante na União Europeia, com menos apoio americano anunciado no futuro, e as dúvidas sobre como a quanto se coordenar em uma eventual missão de paz. Keir Starmer, o premier britânico, até agora falou que poderia haver tropas no solo, tropas britânicas em uma eventual missão de paz, mas aguardamos ainda para ver como a Europa o acompanha nessa declaração. O lado americano respondeu a acusações de que os parceiros não estariam envolvidos, dizendo que o presidente Donald Trump conversou com Emmanuel Macron, o presidente da França, e o Mike Waltz, o secretário de Segurança Nacional, disse o seguinte sobre a negociação, a gente tem as aspas aqui. Ele disse que Keir Starmer, que é o primeiro-ministro britânico, vai para Washington na semana que vem. Trump falou por telefone com Macron. Os fatos vão continuar a revidar essa noção de que os aliados não estão sendo consultados, eles estão sendo consultados diariamente. Com eleições na Alemanha vindo adiante e mais, a gente aguarda para ver como isso se desdobra. Ainda é pertinente notar que a Arábia Saudita e a Turquia, como palco de conversas de paz, são ainda algo a ser discutido. A Arábia Saudita, afinal de contas, pode desempenhar um papel-chave quanto aos planos de Trump em Gaza, Israel e no Oriente Médio, e um acordo onde a Arábia Saudita reconhecesse Israel ia ser uma conquista histórica do seu governo. Ele tem aumentado a posição da Arábia Saudita nesse tipo de negociação e parece haver aí algum tipo de sinal. A Turquia também busca protagonismo, como vimos em negociações de paz. Não é sabido como o Kremlin lidaria com isso. Houve antes negociações de paz na Turquia sem sucesso e, vale dizer, a Turquia é um membro da OTAN. Trump também anteriormente fez comentários ambíguos quanto a como ele entendia a atuação da Turquia na Síria. Então, o palco no qual as negociações acontecem também pode ser interessante, e mais parece ser algo que vai ter um tempero em entender as relações no Oriente Médio. Essa é a nossa apuração a respeito das diferentes partes, conforme a gente segue acompanhando as discussões de paz.